Bom dia a todos, Shabbat Shalom, sejam todos mais uma vez bem-vindos a Beit Pneu de Fortaleza e estaremos novamente fazendo o estudo e reflexão da Palavra do Eterno, hoje com as porções de Nitzavim e Vayelech, porção dupla, quando elas vêm de forma juntas, né, dupla quer dizer Mehubarot, então porção dupla, Nitzavim Vayelech, e estamos às portas da celebração de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, que vai ocorrer no próximo Shabat. Então, porção dupla e já olhando para a festa de Yom Teruah, né, que se aproxima, estamos aí mais uma vez próximo a encerrarmos um ciclo e começarmos outro ciclo na presença gloriosa do Eterno. E quando esses tempos, essas celebrações do Eterno, elas se aproximam, elas ganham cada vez mais importância e relevância e elas influenciam de forma decisiva nas porções que estamos estudando, porque o tempo que o Eterno determina, aquele tempo é onde os portais, ele abre os portais para que nós possamos ter acesso à sua luz de forma mais concreta, de forma mais palpável. Então nós vamos fazer a reflexão de Nitzavim e Vayelech e iremos fazer a conexão com a festa de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, porque as duas porções elas têm conexão de fato com essa festa que nós estaremos celebrando no próximo Shabat, né? E são 2 dias de festas, vai ser no Shabat, e também no Yom Rishon, no domingo, 2 dias de festa, e que nós consideramos como um dia de 48 horas. Então, muita luz, muita energia, muita força e um novo recomeço para as nossas vidas, né? Tudo na vida é motivo de recomeço. Então, nós passamos todo este mês de Elul em preparação para esta festa de Yom Teruah, e agora nós iremos recomeçar fortes, convictos e firmes na presença do Eterno, como é o título dessa porção de Nitzavim, que é de pé, firmes, como Vayelech, que é e foi. Então vamos entender isso e passando agora para a leitura dos textos da porção, para depois avançarmos para a reflexão das mesmas. Então vamos lá. Porção de Nitzavim, Vayelech. Nitzavim está lá no capítulo 29 do livro de Devarim, a partir do verso 9. Eu vou ler, então a porção é dupla. A primeira leitura vai do capítulo 29, verso 9 de Devarim, até o final do capítulo 29. Então, iremos ler todo esse texto e iremos também ler o início da porção de Vayelech, que está lá no capítulo 31. São 2 porções relativamente curtas, mas muito profundas. Falam de coisas que são essenciais nas nossas vidas, coisas que nós devemos ter consciência delas, para que nós possamos de fato entendermos o que estamos fazendo aqui, qual a nossa missão, qual o nosso propósito, qual o nosso papel no corpo do Eterno. E quando nós temos esta consciência, a vida ela toma uma nova dimensão e de fato nós podemos ver que aquilo que o Eterno faz e está fazendo é algo maravilhoso, porque a vida de fato é boa, né? Apesar de todos os impedimentos, todas as dificuldades, dor, sofrimento, a vida ela é boa porque o nosso Eterno, ele nos criou, ele nos deu vida e ele quer que nós a tenhamos em abundância. E é sobre isso que essa parashá, essas 2 porções elas falam: vida de verdade, vida em abundância. Então vamos lá para a leitura dos textos. Nitzavim, capítulo 29, a partir do verso 9 do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio, diz: Vós todos estáis
hoje presente diante do Eterno, vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, vossos policiais, todo homem de Israel, as vossas crianças, as vossas mulheres e o peregrino que está no meio dos teus acampamentos, desde o achador da lenha até o tirador da tua água, para que entres na aliança do Eterno teu Deus e no seu juramento que o Eterno teu Deus faz hoje contigo, para que hoje te confirme para si por povo e seja a ti por Deus, como te falou, como jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e Jacó, não somente convosco eu faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui presente diante do Eterno, nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, como passamos no meio das nações pelas quais viestes a passar. Viste as suas abominações e os seus ídolos de pau e pedra, e os de prata e ouro que tinham com eles. Talvez haja no meio de vós uma mulher, ou família ou tribo, cujo coração hoje se desvia do Eterno, nosso Deus, para receber a deuses daquelas nações. Talvez haja entre vós raiz que produza erva amarga e fel. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. Pois eu acrescentarei àquele que assim pensar o castigo dos pecados involuntários aos cometidos voluntariamente. Não quererá o Eterno perdoá-lo, mas então fumegará o furor do Eterno e o seu zelo contra aquele homem que fizer isto, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele e lhe apagará o Eterno o nome de debaixo dos céus. E o Eterno separará de todas as tribos de Israel para mal, conforme todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de uma terra longínqua, vendo as pragas daquela terra e as suas doenças com que o Eterno a terá afligido, vendo que toda a terra foi abrasada com enxofre e sal, que não está semeada, nem produz, nem nada cresce, nenhuma erva, assim como foi a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá de Seboim, que o Eterno destruiu na sua ira e no seu furor. Vendo isto, dirão todas as nações: por que fez o Eterno assim esta terra? Qual foi a causa do furor desta grande ira? E responderão: porquanto deixará a aliança do Eterno, Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os fez sair da terra do Egito. E eles foram e serviram a outros deuses, e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheceram, e não receberam deles nenhum proveito. Portanto, se acendeu o furor do Eterno contra aquela terra para fazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E levou-os Eterno da sua terra com ira, com furor e com grande raiva, e lançou-os para outra terra, como hoje se vê. As coisas ocultas pertencem ao Eterno, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Então, porção dupla, essa é a primeira aliá. Veja que ele conclui dizendo, né, que as coisas ocultas pertencem ao Eterno, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Então ele já termina a primeira aliá com uma coisa muito forte, séria, né? Que as coisas ocultas pertencem ao Eterno, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós possamos cumprir todas as palavras da lei. Então, cumprir a lei não é algo pesado. Cumprir a lei é algo totalmente possível. Vivermos de acordo com a Torá, com as suas mitzvot, é totalmente possível. É o que está dito aqui no texto. É interessante que a porção Netzavim, ela finaliza com algo também muito sério. Veja, lá no capítulo 30. Isso, capítulo 30, verso 19, diz assim: tomo hoje os céus e a terra por testemunho contra vós, que tenho dado perante vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolherá, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Eterno teu Deus, ouvindo a sua voz e te achegando as suas qualidades. Pois isto é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que habites sobre a terra que jurou o Eterno a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que lhe havia de dar. Olha só, ele diz: esta é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Escolher a vida.
Ele colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de nós e nos dá a instrução, nos dá o conselho de que escolhamos a vida. Escolhendo a vida, nós teremos, né, uma vida longa e nossos dias serão bons. Temos uma vida boa. E vê também que na primeira aliá, ele fala muito da questão de hoje. Rayon, né? Hoje. O que é esse hoje? O que é este hoje? Nós vamos também refletir sobre isso, né? Que este hoje já é uma conexão com a festa de Yom Teruah, certo? Vamos ler lá, Yom Teruah, mais conhecido também como Rosh Hashanah. E a porção de ela, capítulo 31, diz assim: E foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Hoje, olha aí novamente, questão do hoje. Hoje completo 120 anos de idade, já não poderei mais sair e entrar. O Eterno me disse: Não passará este Jordão. O Eterno teu Deus, ele passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti e as herdará. E Yoshua, ele passará diante de ti, como falou o Eterno. Amém? Baruch Hashem. Então vamos lá. Partindo agora para a reflexão das nossas porções. E depois nos aprofundaremos fazendo a conexão da porção com a festa de Yom Teruah, de Rosh Hashanah. Amém? A porção de Netzavim, ela trata de alguns temas e nós iremos focar no final um tema que nós vamos estar falando mais sobre ele. Mas ele fala primeiro que todos devemos estar diante do Eterno hoje. Então esse hoje, como eu já adiantei, esse hoje ele está se referindo à festa de Yom Teruah, festa de Rosh Hashanah. Nós todos teremos que estar lá presentes e firmes. Bom, é o primeiro ponto. A porção de Netzavim também fala da Geulah, né, da redenção, que ele vai fazer com que a profecia de que o povo se desviaria, como de fato se desviou, mas também há a profecia de que o povo regressaria, como de fato regressou e está regressando, né? A nossa Beit é uma prova disso, né? Nós estamos fazendo o Teshuvah, estamos fazendo o retorno e voltando para a nossa essência, para a nossa fonte, né? Que é a Torá, que é o povo de Israel. Vai falar que a Torá, ela é prática. A Torá, ela não está nem no céu, nem além do mar, ou seja, ela está bem perto na nossa boca e no nosso coração. Quem estudou a porção, leu esse texto, está aqui escrito, certo? E depois ela vai falar sobre a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, né? Eu vou trazer aqui um entendimento diferente sobre o que é de fato o livre-arbítrio, né? Vou mostrar aqui, no hebraico, escolher é diferente de decidir. Escolher, eleger, no hebraico, é diferente de decidir. Em português, são praticamente palavras sinônimas, né? Escolher, decidir, eleger, mas no hebraico é diferente. Nós vamos estar falando também sobre isso. Amém? Baruch Hashem. O Rabino Sadia Gaon, ele tem um texto que ele diz que Netzavim e Vayeled, realmente elas constituem uma porção dupla, única, né? Na maioria dos anos, essas duas porções elas são estudadas juntas, né, de forma conjunta, e aí, porque elas têm uma ligação muito, né, íntima. Primeiro é uma seguida da outra, né? Como não poderia deixar de ser, mas que ele aborda dois aspectos que aparentemente são contraditórios, né? Mas nós vamos ver que não tem assim essa contradição. Nós somos seres físicos, mas somos seres espirituais. Nós temos um corpo físico, mas nós também temos uma neshama, nós temos uma alma, nós temos um veículo que está em conexão com o nosso Criador, né? A nossa essência, ela está lá. Há um fio que nos liga com o nosso Criador, este fio. E
A Neshama, ela tem essa característica, né, de sempre estar querendo se elevar e estar voltando, estar ligado à fonte. Então ele diz que à primeira vista, Nitzavim e Vael parecem diametralmente opostos, né? Porque Nitzavim diz: vós todos estáis hoje presentes diante do Eterno. Nitzavim quer dizer de pé, firmes, postados, né? E Vael quer dizer e ele foi, e ele andou, né? Como é que eu posso estar postado, firme, parado, de pé e ao mesmo tempo andar, né? Estar em movimento? Então, aparentemente aí há uma contradição. Aparentemente aí uma contradição. Mas veja, quando nós conseguimos entender isso, nós estamos, é como se nós estivéssemos eliminando o tempo e o espaço. São coisas que nos limitam. O tempo e o espaço são coisas que nos limitam. Nós não podemos estar ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Dois corpos não podem ocupar, né, o mesmo lugar no espaço. E Nitzavim e Vael, ele traz essa dica, né, de que, de fato, eu posso estar parado, postado, diante do Criador, e ao mesmo tempo eu posso estar em movimento. Como é que é isso? Como isso é possível, né? Então, estar firmemente de pé, postado diante do Eterno, representa estabilidade, confiança e força. Estabilidade, confiança e força, né? Ou seja, é a Neshama. Ela está estável, ela está confiante, ela está forte. Isso é Nitzavim, isso é estar em pé, isso é estar postado diante do Eterno, né? Por exemplo, um rei, ele permanece, né, parado, esse é o trono. E aqueles que desejam vê-lo têm que vir de longe, né, para poder ver o rei. Então, é o rei, ele está lá postado, ele está lá confiante, firme, estável, forte. Por outro lado, mover-se é um sinal de crescimento, de expansão. E quem faz isso é o corpo. Somos nós daqui, a nossa vida do mundo físico. Então veja aí, as duas coisas, elas agora não opostas, mas juntas, paralelas, indo na mesma direção, não mais em oposição. Então mover-se é um sinal de crescimento, de expansão. Então quando eu estou diante do Eterno, quando eu estou postado diante do Eterno, quando eu estou na presença do Eterno, de fato eu estou me movendo, eu estou crescendo, eu estou me expandindo, eu estou em movimento espiritual. É isso que significa estar de pé, postado, Nitzavim e Vael ao mesmo tempo andando, se expandindo, crescendo, né? Então, a combinação simultânea das duas coisas representa a habilidade de a pessoa crescer sem comprometer sua posição de força anterior. Ou seja, é um crescimento contínuo. É aquela espiral que eu sempre gosto de falar. Uma espiral você vai crescendo. Aí quando eu estou nessa posição, eu não regredo. Eu vou para uma posição maior. Nessa posição maior, eu tenho uma visão da posição anterior, né? Eu vejo o que eu fiz para crescer. E aí eu vou saber o que eu tenho que fazer para continuar crescendo, me expandindo. Baruch Hashem, né? Então vamos aqui só mostrar aqui o texto do início da porção. Está aí no capítulo 29, verso 9, que diz: vós todos estáis hoje. Esse hoje é muito importante, já falei. Perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, os anciãos e os vossos oficiais, todo o homem de Israel. E é interessante que ele fala: vós todos estáis hoje perante o Senhor. Depois que ele fala todos vós estáis hoje, ele vai começar a nominar quem são esses todos vós, né? Parece também contraditório, né? Se são todos, são todos.
Então eu entendo que é todo o povo. E aí depois ele vai dizer quem é esse todo o povo, né? Ou seja, nós, como corpo, nós temos nosso lugar nele e temos a nossa função específica. Então o que ele está querendo dizer? Todos vocês são um, assim como eu sou um. Errado, né? A unidade para o eterno, ela é essencial, ela é fundamental. Por isso que nós dizemos Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O nosso Deus, ele é um. Não há divisão no nosso Deus. E aí também não pode haver divisão no corpo, no povo do eterno. Porque quando há divisão, nós não estamos sendo, de fato, a luz que o eterno quer que nós sejamos. E ainda que sejamos essa luz, essa luz ela não vai estar brilhando como ela deve brilhar. E aí veja que interessante, como eu falei no início, né? Ele fala aí, ó, no início da porção, Aten Nitzavim. Então, Aten é vocês. Aten Nitzavim. Rayon Kolehem. Ensinei Adonai Elohechem. Asherhem Jeshvetehem. Zineknehem. Vishoterehem. Kol Ish Israel. E aí, esse Aten tem as mesmas letras da palavra Emet, verdade. Emet. Então, Aten e Emet tem as mesmas letras. Se tem as mesmas letras, elas vão ter a mesma gematria, né? Não pode ser diferente. Você vê, quando eu pego aí Aten, a primeira letra é o Aleph, que vale 1. O Tav vale 400, aí já tem um 401. E eu tenho o Men, aí, no caso aí o Men Sofit, está no final da palavra, né? Quando o Men vai no final da palavra, né? Ele muda de forma, e aí é o Men Sofit. O Men ele vale 40. Então, gematria da palavra Aten, 441. Então, Aten vale 441 e Emet, que é verdade, também vale 441. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós temos que ser a verdade. Nós temos que viver a verdade. Servir ao Eterno em espírito e em verdade. E olhem, 441, se eu for reduzir a gematria, né, da palavra, 4 mais 4, 8, mais um 9. Então, dá 9. E aí eu vou pegar o 9 de Aten, mais o 9 de Emet, e vai dar 18. 18 é vida. Então, essa porção de Netzavim, o que é que ele fala? Ele fala de aliança. Ele fala de vida. Ele fala de vida. Não esta vida que muitas vezes a gente escuta falar, mas não entende o que é. Na verdade, é a vida de verdade. A vida que o Eterno tem e quer para nós, né? E quando nós tomamos consciência disso, nós vamos buscar, né, de como viver essa vida e desenvolver todo o nosso potencial, aí nós estaremos de fato vivendo aquilo que o Eterno quer que nós vivamos. Baruch Hashem, né? Baruch Hashem. Então, a lição dessas duas parashiot, elas se referem à necessidade de nós retermos o forte fundamento da fé simples. Olha só, forte fundamento da fé simples, que é confiável sob todas as circunstâncias, mesmo quando o intelecto falha, e não permitir que este seja maculado pelo entendimento. Assim, qual a lição aprendida da combinação entre firmemente de pé e mover-se? Como eu falei, né, é uma proeza que parece não ser possível. Eu acabei de explicar que é possível, né? Por quê? Porque estar firmes, estar postado, é estar estável, é estar confiante, é estar forte na presença do Eterno, né? E mover-se é crescer, se expandir
espiritualmente. Então aqui nós temos a grande lição. Qual é o nosso desafio? Harmonizar Nitzavim e Vayeleh, ou seja, a estabilidade da fé simples juntamente com o crescimento constante e expansão. Olha só que lição tremenda, né? Nós estabilizarmos a fé simples com o crescimento constante, com expansão. Algo que é maravilhoso. Algo que quando a gente vai conhecendo e vai praticando, a gente vê como é belo. Então, na porção de Nitzavim, vemos a confirmação da palavra do Eterno quanto à validade da sua palavra, né? Ou seja, a eleição e a escolha acerca de Israel. Nós vamos também nos aprofundar nisso. E aí veja que coisa interessante. Eu estava falando, às vezes a gente não consegue visualizar isso na prática, né? Como é que eu estou parado, mas crescendo, né? Como é que é possível? Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Veja, Salmo 1:3 diz lá: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Olha só que coisa tremenda, né? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você é mesmo uma árvore. Ele diz que nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, né? O que é estar plantado junto a ribeiros de água? É estar plantado junto às fontes da vida. Firmes, estáveis, fortes, confiantes, né? E tudo quanto fizermos, nós irá prosperar. Como diz na porção lá de Savim também. Na porção de Savim, logo no início, ele diz, ó. Se eu pegar aqui. Versículo 12. Para que eu te confirme para si por povo, e seja a ti por Deus, como te falou, e como jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco eu faço essa aliança, esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui, presente, do eterno nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito. Pera aí, eu não estou encontrando aqui onde ele fala que é para que nós prosperemos. Tem. Ele fala lá em guardar a palavra. Nove 13. Só um momento. Só uma anotação aqui que eu acho que eu não anotei. De fato, eu vou achar ainda aqui pro final. Na realidade, não há, eu ia saber um pouquinho antes. Ó, tá aqui o que eu queria achar. Baruch Hashem. Deuteronômio 29, final da porção de Kitavô. Deuteronômio 29, verso 6, que diz assim: e viestes a este lugar, e saiu Sihon, rei de Heshbon, e Og, rei de Baxã, a nosso encontro à guerra, e nós os ferimos. Tomamos a sua terra e demos por herança aos Zubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E olha aí o que é que ele fala. Olha como é que ele termina. Como é que termina a porção de Kitavô. E Kitavô é quando entrares. Quando entrares. Quando entrares aonde? Entrares na
terra de Israel, quando entrar na promessa que o Eterno fez. Nós todos temos promessas do Eterno. Nós temos que entrar nessa terra, nós temos que entrar nessas promessas e tomar posse daquilo que o Eterno de fato nos prometeu e que é nosso. Então vamos lá, ele diz, versículo 8 do capítulo 29, terminando a porção de Kitavô: e guardarei as palavras dessa aliança e a cumprireis, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Prosperei em tudo quanto fizerdes. E aí termina a porção e começa com Atende-te a vir, né? Vós todos estáis hoje presentes diante do Eterno, né? Firmes, postados diante do Eterno. E aqui no Salmo 1:3, o que ele vai mostrar? Pois nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? A qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Baruch Hashem. E aí vemos aqui outro salmo, Salmo 92:13. O que é que diz lá? Na verdade, 92:14, né? Porque há uma diferença da tradução com a Bíblia hebraica. Diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Olha só a importância de estar plantado na casa do Senhor. É importante estar perante ao Eterno. Mais um salmo, 27:4. Nós passamos todo esse mês de Elul lendo o salmo 27, né? Salmo tremendo. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha só, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E outra coisa que aparentemente, né, está em contradição. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Olha, se eu pedir, o mais correto é esperar receber. Mas ele diz: ó, eu pedi e eu vou buscar. Ou seja, eu fazendo a minha parte, eu, né, colaborando com o Eterno no cumprimento da vontade dele na minha vida. Então, pedimos as coisas ao Eterno, mas nós temos que fazer a nossa parte para receber as coisas que o Eterno tem para nós, né? E aqui coisas espirituais tremendas, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e essa coisa eu vou buscar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então vamos lá. Mas como eu falei, né? Estar plantado na casa do Senhor é algo que é essencial para nossas vidas. Estar firmes, né? Porque isso é que vai fazer com que a gente possa se mover. Ou seja, estar parado, estar plantado diante do Eterno é algo que vai fazer com que a gente possa crescer, se expandir e se mover espiritualmente, né? Acabei de mostrar a questão dos salmos, né? Da planta, na planta, né? Plantado junto a ribeiros de água, né? Você vê, quando nós temos as nossas raízes espirituais, de fato, né, arraigadas e firmes na presença do Eterno, a gente vai conseguir todo o alimento espiritual necessário de que precisamos para nos desenvolver e para nós fazer com que todo o nosso potencial ele de fato aconteça. Olha só a função da raiz numa planta. O que é que ela faz? A principal função da raiz é a absorção dos nutrientes minerais, sendo que o solo também é responsável pela fixação do vegetal ao substrato. Olha, então a raiz ela tem essas duas funções. Primeiro, absorver os nutrientes minerais. Então, quando eu estou plantado na presença do Eterno, eu estou absorvendo da vida do Eterno, né? E a minha raiz, o plantado lá, eu estou fixado naquilo que é o substrato, aquilo que de fato vai dar fundamento para a minha vida, para o meu viver. Olha que coisa tremenda, né? Uma coisa física que a gente pode ver, né,
no plano espiritual, como de fato as coisas funcionam. Mas vamos lá. Você vê que Israel, ele foi escolhido como o povo do Eterno. Então vamos já entender o que é essa escolha. O que é de fato ser escolhido como um povo de Israel. O que é ser um povo escolhido, né? Vê que eu falei no final, aqui no início, do que trata o tema de Savim, né? Que ele vai tratar de o livre-arbítrio, né? Do poder de escolha. E que escolher e decidir no hebraico são coisas diferentes, não são coisas iguais, não são coisas sinônimas. Vamos entender. Vamos lá. O que é o seu povo escolhido, né? Nós somos a imagem e semelhança do Eterno. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. É outra coisa também que nós temos que ter entendimento do que é isso, do que é ter sido criado à imagem e semelhança do Eterno. Porque o Eterno, ele é espírito, mas o Eterno, ele não tem forma. O Eterno, ele é incorpóreo. Então, como é que eu fui criado à imagem e semelhança do Eterno? Se o Eterno, ele é um espírito, se ele não tem forma, se ele é incorpóreo. Em que aspectos eu fui criado? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Em que aspectos? O primeiro aspecto é o aspecto da criatividade. O Eterno, ele é um Deus criativo. Ele nunca para. Ele nunca parou de criar. Ele está sempre criando, né? É dito que ele cria o mundo várias vezes. Ele está sempre recriando. O Eterno, ele é um ser criativo. Então, nesse aspecto, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Porque o Eterno, ele é criativo. E também nós somos seres criativos. Mas, além disso, né, que é algo muito importante, né, a criatividade, nós temos outro aspecto que ele é fundamental, ele é essencial para definirmos a nossa imagem e semelhança com relação ao Eterno, que é o livre-arbítrio. Nós fomos criados como seres que têm liberdade de escolha, liberdade de escolher, o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. E olha só, vou dizer uma coisa que foi até só como heresia, né? O Eterno, ele tem livre-arbítrio. Por que o Eterno escolheu Israel para ser o povo que seria luz para as demais nações? O povo que seria o protótipo para todas as nações. Por que Israel escolheu? Porque ele quis. Porque ele quis. Vamos começar a entender o que é essa liberdade de escolha. O que é ter essa liberdade de escolha? Como eu falei, é diferente no hebraico das línguas latinas. Porque em português, escolher, decidir, eleger são praticamente palavras sinônimas. No hebraico, não são sinônimas. Eu já explicar melhor. Você vê, você está num restaurante. E aí você senta lá na cadeira, né? Na mesa. E você vai escolher o que é que você vai pedir. Muitas vezes o garçom lhe chega assim, ó. Você já escolheu? Você já decidiu? Vê, se fosse palavras sinônimas. Escolher, decidir. Mas no hebraico não. No hebraico, escolher, que é berrirá, é diferente de decidir. Porque escolher não tem uma causa. A escolha, no hebraico, ela é feita de forma consciente, racional. Já uma decisão não. Uma decisão, ela tem uma causa. E muitas vezes ela é feita de forma irracional. Muitas vezes de forma
inconsciente. É diferente. Totalmente diferente. Veja. Behirá vem da mesma raiz de Herut. Herut é liberdade. Liberdade. Então, o Eterno nos criou como seres livres. E a nossa escolha, ela não deve ter uma causa. Porque nós vivemos num mundo de causa e de efeito, de causa e consequência. Então, quando eu não estou fazendo uma escolha de forma consciente, na realidade eu não estou sendo causa, eu estou sendo consequência. E quando eu estou decidindo de forma inconsciente, na realidade eu estou também no mundo da consequência, e não no mundo das causas. Onde é que o Eterno de fato ele reina e habita? No mundo das causas. E é lá que nós também devemos estar, no mundo das causas, para sermos causa e não consequência, e não efeito. Você vê como há uma grande diferença a partir do entendimento na língua hebraica do que é escolher e do que é decidir. São coisas diferentes. A escolha é feita de forma consciente, racional. Mas muitas vezes nós decidimos coisas na nossa vida de forma irracional, de forma inconsciente, porque nós temos a influência da família, influência da sociedade, influência da cultura, influência do governo, influência do sistema. Mas o Eterno não quer que nós vivamos assim, ele quer que nós estejamos em um patamar mais elevado, para termos uma visão mais ampla e fazer nossas escolhas de forma consciente, de forma, de fato, a estar cumprindo o propósito do Eterno, vivendo a vida que ele quer e sendo canais, sendo instrumentos que ele possa usar para estabelecer o seu reino aqui neste mundo. Então, quando ele fala, né? Vocês todos hoje, né? Como eu falei, está relacionado com o Yom Teruah. Hoje todos está prostrado, né? Ele está dando uma oportunidade para nós hoje está reunindo três coisas. Né? E escolhendo aquilo que é essencial. Quais são as três coisas que nós vamos estar reunindo quando estamos parados e firmes na presença do Eterno? Rayon, hoje aí é um teruá, nós estamos celebrando daqui a uma semana. Passado, presente e futuro. É como se o passado, o presente e o futuro estivesse ali, diante de nós. Nós temos a liberdade de escolher, recomeçar, escolher um novo caminho, uma nova vida. É por isso que nós passamos 30 dias de Elul fazendo todo esse trabalho. Está revisando todas as nossas ações do ano anterior, para que nós possamos, neste dia, Rayon, hoje, estar firmes, postados diante do Eterno, para mais uma vez recomeçar e mais uma vez escolher a vida, como é dito lá no final da porção de Savim. O Eterno ele coloca diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal, e pede para que nós escolhamos a vida, né? Quando ele fala escolher, é exatamente a palavra Behirá, né? Porque escolher no hebraico não tem causa. Não tem causa. Não há um motivo. Eu estou escolhendo isso porque... Não. É consciente.
é uma mente que, de fato, ela está ligada à sua fonte, à sua essência, que é o Eterno, nosso Criador. E aí a gente vai escolher aquilo que ele também escolheria. E aí sim, nós estaremos, de fato, vivendo e fazendo a vontade do Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos avançar? Aí aqui foi o último salmo, nós lemos, salmo 27. E aí eu já queria entrar para falar da festa de Yom Teruah, né? Yom Teruah, também conhecido como Rosh Hashanah, é uma festa que ela é muito enigmática, porque quando pede para que naquele dia, né, primeiro dia do 7º mês, né, nós escutemos o toque do shofar, ele não dá assim, muitas explicações, né, do porquê da festa, o que é que significa essa festa, né? Então é uma festa que ela é enigmática, né? Enigmática. E veja, Yom Teruah, ele é conhecido também por outros nomes, né? Rosh Hashanah é um deles. Yom Zikaron, dia da lembrança. Yom Teruah, dia do toque do shofar. Yom Radim, que é o dia do juízo. Então neste dia, na realidade não é um dia, são 2 dias, são 2 dias de festa, nós estaremos fazendo a nossa apresentação diante do Eterno, né? E vamos esperar um julgamento dele. Então, o julgamento é feito nesses 2 dias, e aí nós vamos esperar mais 10 dias até sair a sentença do julgamento, que é lá em Yom Kippur, né, o dia do perdão. Eu falei desde o início da questão de estar postado diante do Eterno. Quando temos uma vida postada diante do Eterno, nós temos algumas certezas. Primeira certeza é que nós estamos vivendo aquilo que o Eterno quer que nós vivamos. A segunda certeza é de que o Eterno ele vai estar sempre, né, emitindo suas sentenças favoráveis com relação às nossas vidas. É algo que, de fato, vale a pena, né, viver a um preço que às vezes é alto de se pagar, mas que traz resultado, que traz satisfação, que traz coisas de que, de fato, nós estamos aqui neste mundo vivendo e fazendo a vontade do Eterno. Então, Rosh Hashanah são 2 dias, mas é como se fosse como eu falei no início, é um dia de 48 horas, né, que ele é denominado de Yom Arita. Como eu falei, Yom Teruah é dado poucas explicações com relação à festa, né, mas ele vai nos mostrar quais são, de fato, os verdadeiros objetivos da vida, né? Yom Teruah, ele vai nos apontar, ele vai fazer com que nós possamos despertar para o real sentido da vida. Muitas pessoas querem isso, né? Dar sentido à sua vida, né? Pessoas querem saber o que de fato elas estão fazendo aqui. E na festa de Yom Teruah, isso é uma grande oportunidade, né? Como eu falei, nós vamos estar diante do Eterno e, a partir dali, vamos poder colocar diante dele passado, presente e futuro, né? Ou seja, é como se nós estivéssemos eliminando o tempo, né? E eliminando o tempo, nós também neutralizamos o espaço, né? E aí é algo que é esplendoroso, maravilhoso. Então, ouvir o som do shofar, que é um dos instrumentos mais capazes de nos despertar, de fato, o som do shofar desperta a nossa alma, a nossa essência. Ele nos motiva ao arrependimento e faz com que lembremos que nunca é tarde para recomeçar. Então, a festa de Yom Teruah, na realidade, é um tempo de recomeço.
é o tempo de recomeço. Yom Teruah é um presente, né, que o Eterno nos dá, uma oportunidade que Ele nos dá para recomeçar, despertar e recomeçar. Interessante que eu falei que a festa tem outro nome, né? É conhecida também como Rosh Hashanah. Shana, que é ano, tem a mesma raiz de Shinui, que é oportunidade. Então é uma oportunidade de fato nós despertarmos, nós recomeçarmos, independente do que fizemos ou deixamos de fazer, independente daquilo que nós estamos passando ou vivendo. É uma oportunidade de dar uma guinada na nossa vida, né? De fato, ter um recomeço e dar sentido à nossa vida, ao nosso viver. O Talmud nos ensina que Deus considera como se Yitzhak tivesse sido sacrificado, né? Quando Abraão ele pede, né, que Abraão sacrifique seu filho, né? Porque aos olhos do Eterno, a intenção sincera e honesta equivale a uma ação. Então, nós tenhamos essa ação. A nossa alma, ela tem vestes, né? As vestes da alma é o pensamento, é a fala e é a ação. Por isso que são 2 dias de festas. Por quê? Porque nós vamos estar sendo revisados exatamente com relação às vestes da nossa alma. Com aquilo que de fato nós pensamos, com aquilo que de fato nós falamos e com aquilo que de fato nós fizemos. E não é um julgamento para se vamos herdar ou não herdar o mundo vindouro. Na realidade, é um julgamento para a nossa vida aqui na Terra, para aquilo que nós estamos vivendo e fazendo aqui neste mundo. Então, por isso, a importância de nós estarmos sempre cuidando das vestimentas da nossa alma, daquilo que a gente pensa, fala aí e faz. Mas muitos rabinos também creem que Yom Teruah é uma festa da coroação do Eterno como rei. Também é uma oportunidade em Yom Teruah de nós estarmos diante dele, coroando o Eterno como o nosso rei. Olha só, a oportunidade de estar coroando o Eterno como nosso rei, o grande rei. Outros creem que ela anuncia o retorno do Messias, sendo o toque do shofar um aviso para que Israel e as nações se preparem para receber. Então, Yom Teruah é algo que é assim múltiplo. É algo que, de fato, a gente pode viver várias coisas nessa festa, né? Então, estar ali na presença do Eterno, recomeçando, tendo um novo começo, coroando o Eterno como rei, tocando o shofar já, anunciando a volta do Messias, né? Nosso Mashiach, né? De acordo com Maimônides, apesar do toque shofar ser obrigatório no Rosh Hashanah, há uma sugestão aqui. Olha só a sugestão aqui, Maimônides dá. Acorde você que está em profundo sono, e o povo sonolento pare de hibernar. Examine seus feitos, arrependa-se e lembre-se de seu Criador. Aqueles que esquecem da verdade na vaidade do tempo e erram em seu sono através do absurdo e do vazio, que não fazem nada de bom, nem salvam ninguém, olhem para suas almas e corrijam seus caminhos e feitos. E cada um de vocês deve esquecer seus caminhos e pensamentos ruins, né? Então, esse é um chamamento para techuvá, para o retorno. Como eu falei, passado e futuro estão conectados no shofar da redenção. Este tema é repetido muitas vezes na literatura cabalística. Shofar da redenção do fim dos dias simboliza o shofar que tirou o povo de Israel para fora do Egito. O shofar da revelação do Sinai é o grande shofar a ser tocado no final dos tempos, como está escrito no livro de Isaías. Foi o texto que eu coloquei aqui que nós vamos agora ler. Veja. Isaías 27:13 diz: será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então, que tempo estamos? Estamos no tempo de Rosh Hashanah, Yom Zikaron, Yom Nadim e
e Yom Teruah. Esse é o tempo que nós estamos neste exato momento. E o tempo é algo que é importantíssimo para o Eterno. Já falei em outras oportunidades. A primeira coisa que ele santificou, depois de criar todas as coisas, foi o tempo com a criação do Shabat. Então, esse é o tempo que nós estamos. Nós estamos no tempo de Rosh Hashanah, Yom Zikaron, Yom Nadim, Yom Teruah. Então, a nossa jornada espiritual daqui a uma semana é para essa festa de Yom Teruah. Depois faremos uma jornada de mais 10 dias até Yom Kippur. Depois faremos uma jornada de mais 5 dias para a festa de Sukkot. Depois faremos uma jornada de mais 7 dias para a festa de Shemini Atzeret, o 8º dia. E depois faremos mais uma jornada até Simchat Torah. Então veja, o Eterno, ele vai estar abrindo portais durante 22 dias de luz para nós. Então, se de fato nós estamos comprometidos com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento, com o desenvolvimento de todo o nosso potencial, nós temos que estar preparados para esses dias que estão vindo. Dias de festa, dias tremendos, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. E veja, olha aí o que está escrito lá no Salmo 89, verso 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará ao Senhor na luz da tua face. Tradução em português não dá assim muita sugestão. O que é esse dia festivo? Mas veja, no hebraico, Asherei Ra'am Yodei Teruah. Teruah é o toque do shofar, né? Yom Teruah. Teruah Adonai Beopanecha e Elahehum. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E já avançando para o nosso final. Por quê? Porque estamos já fechando este ciclo das porções do Eterno, da Torá. Começamos lá com Bereshit. Tá aí Bereshit. Começamos com Bereshit. E vamos terminar lá com a porção de Razino, né? Porção de Razino. Depois das festas nós estaremos, né, também estudando a porção de Razino. E aí, encerrando o rolo da Torá deste ano de 5.783 e recomeçamos, né? Para mim é um dos pontos que eu mais me empolgo, né? Porque recomeçar é muito importante. O nosso Eterno é um Deus de recomeço. Ele sempre nos dá a oportunidade de estarmos recomeçando, reiniciando, né? E é isso que nós vamos fazer. Vamos fechar este ciclo e começar o outro ciclo. Como eu disse, postados firmes na presença do Eterno, né? Estar postados e firmes na presença do Eterno nos dá a oportunidade de crescer e de nos expandir. Então, Razino, depois de Razino veio outro Rabrahá. E veja, qual é a última palavra que aparece na Torá? A última palavra que aparece na Torá é Israel. Olha só. Começa com Bereshit e termina lá com o resultado do Rabrahá com Israel. Lá no capítulo 34, verso 12, né, de Devarim, que diz: e no tocante a toda a mão forte, a todos os grandes milagres no terrível deserto que fez Moisés aos olhos de todo Israel. E aqui, quando ele fala aos olhos de todo Israel, e aí fecha a Torá. E veja, aí se eu pegar a última, estou falando de recomeçar. Se eu pegar a última letra, né? Que é o Lamed e o Beit. Qual a palavra que eu botei? Botei a palavra Lev. Botei a palavra coração. Né? Então, que nós possamos colocar no nosso coração este recomeço. Né? Que tudo tem um início com Bereshit, mas tudo termina com Israel. Tudo termina com o Lamed apontando para cima. Buscando elevação, buscando ascensão, buscando crescimento espiritual, buscando expansão dos nossos territórios, né, para que nós possamos implantar o reino eterno aqui neste mundo. Aí eu pego a palavra Lev e aí eu tenho a palavra Lamed. Lamed, que é ou Lomed, que é aprender e é também ensinar. Só que isso aí é um acróstico, né? Isso é um acróstico.
Qual é o acróstico? Lev Mevin da At, ou seja, um coração que entende o conhecimento do eterno, como está dito lá no final da porção de Nitzavim. As coisas ocultas pertencem ao eterno, mas as reveladas pertencem a nós e a nosso Deus. Então nós temos este conhecimento, né? Que a Torá não está nem nos céus, nem está além do mar, ela está ao nosso alcance, está na nossa boca e no nosso coração. Amém? Baruch Hashem. E aqui é o início novamente, mas termina aqui. Então, esta é a reflexão que nós trazemos para essas duas porções, Nitzavim e Vayelech, e daqui a uma semana celebrando a festa de Yom Teruah e Rosh Hashanah. Amém? Desde já, para todos, né? Um ano bom e doce. Um ano bom e doce. Não só bom e não só doce, mas bom e doce. A festa são 2 dias, então tem que ser bom e tem que ser doce. Amém? Shana Tová, Metuká. Um ano bom e doce para todos. Amém. E até a próxima, com a permissão do nosso Deus. Baruch Hashem. Shabbat Shalom.